Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, continuando a nossa aula sobre os empiristas, filosofia moderna e a crise da metafísica, no capítulo 10, do livro aí da Aranha Martins. E nossa quarta aula, hoje vou falar um pouquinho aí sobre o pensamento de John Locke e o pensamento de David Hume. Pessoal, o capítulo 10, o pensamento cartesiano não é tão difícil, é um pensamento ali, as 4 regras e depois a ideia do cogito, penso, logo existo, e depois ele entra a ideia do res cogitans, e aí ele percebe a ideia de Deus, concebe a ideia de Deus, e aí vai seguindo, o mundo existe como resistência. Então tem uma conexão de ideia assim, bem lógica. O pensamento cartesiano ele é dedutivo, então ele é bem lógico, assim você vai deduzindo. Então seguindo passo a passo não é tão difícil, o discurso do método não é tão difícil. O pensamento empirista ele já começa a complicar um pouco mais, então ele é um pensamento complexo. Para o nível de conhecimento da maioria dos alunos, ele é complexo, então eu tenho que admitir, ele é difícil. Claro que a gente procura trabalhar o mais objetivo possível, mas nem sempre dá, e nem sempre fica tão claro. Entende? Então o pensamento empirista, principalmente depois do pensamento de Kant, que é muito complexo, a filosofia kantiana ela é complexa, então eu peço, que vocês quiserem aprender mesmo, tem que estudar bastante. Assim, só a aula não dá. Então, só a aula explicando não é suficiente. É preciso pesquisar mais materiais, ler o livro didático e buscar outras fontes. Porque só a explicação não basta. Por isso que eu já passei resumo antes, por isso que eu já pedi a leitura antes, porque é essa forma. Então, a aprendizagem fica comprometida. Só com a explicação não dá. É preciso mais estudo. É um conteúdo bem complexo. Eu acredito que a epistemologia moderna e contemporânea seja os conteúdos mais complexos da filosofia, entre a filosofia da mente ali no século XX, então a filosofia da linguagem, então tem todo o pensamento do século depois, posteriormente, vai ficando mais complexo de compreensão. Então é preciso ir acompanhando através do estudo. Essa é a recomendação que eu faço inicialmente. E vamos à aula aí, ao pensamento do nosso inglês John Locke. Então o John Locke já é século XVII, século XVIII bem pouquinho, então no século XVII ainda. Ele é aí um pensador empirista britânico, também um pensador do pai do liberalismo político. Então ele é um pensador que não vai ficar restrito a só a epistemologia e a filosofia, mas ele também vai escrever sobre diversas áreas do conhecimento, entre elas a política, e um grande influenciador no pensamento político. Sobre o empirismo, sua principal obra é o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Nessa obra, o John Locke vai propor que o ser humano ele nasce como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. Nasce vazio. Tem a mente, tem a estrutura biológica, tem cérebro, tem a mente, mas está vazia, ali não tem nada. Então as conexões mentais de compreensão, de razão, de pensamento, é tudo construída pela experiência sensível. Então a mente está ali, só a mente, e as estruturas de pensamento vão sendo construídas pela experiência sensível. Então é uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco, vazio, 0 quilômetro. O conhecimento, então, ele começa apenas com uma experiência sensível. Então, a experiência, na visão do Locke, é a mãe do conhecimento. Sem experiência, não tem conhecimento. E por isso, ele rejeita as ideias inatas, como Descartes propôs. Não existe ideia inata. Se existissem ideias inatas, as crianças já teriam essas ideias. E não tem. Outra coisa que ele demonstra na sua comprovação teórica é que se a ideia de Deus fosse uma ideia inata, como defende o inatismo cartesiano e outros inatistas, ela não está presente em toda parte. Nem todas as culturas acreditam que existe Deus. E outras culturas acreditam que exista Deus, divindades, mas que Deus não é perfeito. Então percebe que a ideia de Deus como uma ideia universal não se encaixa segundo o pensamento de Locke. Então, ele percebe que a ideia de Deus não está por toda parte, não é toda cultura que aceita essa ideia, e além disso, se aceita a ideia de Deus, nem sempre é um Deus perfeito, como Descartes concebeu. Então, aí ele começa a dar exemplos de como o inatismo não existe, não nasce nada comigo, tudo vem da experiência sensível. Aí o Locke começa agora a desenvolver sua teoria epistemológica. O conhecimento ele vai partir de um princípio psicológico.
Então ele não está enquanto, né, o Descartes está ali preocupado com métodos dedutivos, a metafísica ainda é metafísica. Descartes é pura metafísica. Inclusive a obra dele é Reflexões Metafísicas. O John Locke ele vai partir de compreensões psicológicas. Então como a psique funciona, como a mente funciona. Como que vai se construindo na mente a razão, os pensamentos, as ideias e etc. Então o conhecimento se processa em duas fontes possíveis. A sensação e a reflexão. A sensação ela é um estímulo, o estímulo é externo, vem de fora. Então, por meio dos sentidos que modifica a mente. Então, a mente recebe um estímulo externo que vem pelos órgãos do sentido. Então, esse estímulo vem, chega até a mente e aí ela tem isso é uma sensação. E nessa sensação a gente percebe dois tipos de qualidades. Qualidades primárias e qualidades secundárias das coisas. As qualidades primárias elas existem nas coisas. Objetivamente nas coisas. Por exemplo, a configuração, a solidez, o repouso, o movimento, o número, quantidade, né? Isso existem das coisas, isso é do objeto. É do objeto, é das coisas. E existem qualidades que são secundárias. Por que são secundárias? Porque elas não são objetivas, elas são relativas e subjetivas. Por exemplo, variando dependendo do sujeito. Dependendo do sujeito que for observar, ele vai haver variação. Então não é objetivo, objetivo é igual, é aquilo que é. Aí pronto. E subjetivo porque pode depender do sujeito. Então, cor, calor, som, odor, sabor e essas interpretações dependem do sujeito. Por isso que são qualidades secundárias. Dependendo do observador, a qualidade pode ser interpretada de outra forma. Pode ser sentida, né? Essa sensação pode ser diferente. Porque é uma qualidade secundária. As primárias não. As primárias as sensações são as mesmas. Independente do sujeito. As secundárias pode ter essa mudança. Então, para ele, sensação, esse estímulo que vem de fora, pelos órgãos do sentido, que modifica a mente. Pode ser primário, configuração, repouso, movimento, quantidade. E pode ser secundário, calor, cor, som, odor, sabor, que aí depende de cada sujeito. E existe a reflexão. A reflexão é o processo interno. Esses estímulos da sensação, eles são memorizados dentro da mente, né? Ficam ali como memória, e eles se processam, né, internamente, dentro da mente, eles começam a se conectar entre si. Então, a reflexão ela fica reduzida à experiência interna do resultado da experiência externa, produzida pela sensação. Então, a sensação é o primeiro estímulo, se transforma numa memória na mente que vira uma ideia, né? Em outras palavras é isso, vira uma ideia ali na mente, a memorização da sensação. E esse processo interno que conecta essas ideias, que é o pensamento, é a reflexão. Então a reflexão é a conexão dessas ideias originadas das sensações. Isso é refletir, na visão do Locke. Então a razão, que foi construída também pela experiência na visão de Locke, ela reúne as ideias, coordena as ideias, compara as ideias, distingue, compõe e etc. Então é isso que a razão faz. A razão coordena tudo isso. E a própria razão foi construída pela experiência sensível também. Isso é perceptível na teoria de Locke. Se você analisar uma criança, desde do seu nascimento até a idade adulta. Uma criança, por mais que uma criança saiba ler e escrever, ela pegar isso uns 8 anos de idade, ela já sabe ler e escrever bem, conhece os números básicos, as operações básicas, ela não consegue resolver uma equação de segundo grau. Porque a estrutura lógica dela ainda não está construída plenamente. Porque depende de outras experiências, de mais experiências, para ela poder construindo, a razão vai se modificando. Novas experiências, novas ideias, e aí o indivíduo o estímulo externo. Olha como o empirismo está presente aí dentro da teoria educacional. Claro que não é só empirismo, mas ele também influencia muito bem. Então as ideias simples, elas vêm da sensação e se combinam entre si, formando ideias complexas. Por exemplo, a ideia de identidade, de existência, de substância, de causalidade. Tudo isso são ideias, né?
A ideia de causalidade, causa e efeito. Então, uma coisa gera outra. Isso se forma na mente humana. A própria experiência em si não dá para comprovar isso. São ideias que se formam, a ideia de identidade, o que eu caracterizo aquilo porque ele é aquilo. O que um ser precisa ter para ser aquilo, identidade. Isso é uma ideia formada na mente humana que tem origem na experiência. E essas ideias vão se conectando entre si e formando ideias complexas. Então mas a origem está tudo na sensação, tudo. Sem sensação não teria ideia, sem ideias não tem ideias complexas. Porque não tem conexão entre ideias. Todas as ideias complexas são construídas pelo intelecto. Não são inatas. Olha o que eu falei, vem da sensação, vem de fora. São construídas pelo intelecto, mas vem da sensação que é externa. Elas têm valor prático e não cognitivo. Tem valor de compreensão de mundo, de vida prática, mas não valor de estímulo. Porque elas são ideias, elas não tem como se conectar com a ideia. Entende? Ela tem valor prático, de compreensão de mundo, interpretação, mas não tem valor cognitivo. Porque o conhecimento vem da sensação. Cognitivo de conhecimento, de conhecer. O conhecimento vem da sensação e não da ideia. São apenas nomes que nos servimos para ordenar as coisas. Valor prático, para a vida prática. Então, essas ideias complexas, simples e complexas, elas simplesmente ajudam na vida prática. Mas elas não são... O conhecimento, de fato, vem da sensação. O puro nada, segundo Locke, não produz um ser real. Ele está falando sobre Deus, né? Ele quer falar sobre o argumento ontológico da essência de Deus, do pensamento cartesiano, de outros pensadores medievais. E aí ele quer trabalhar isso também, né? Porque é a proposta de contrapor a outras ideias racionalistas. E ele percebe o seguinte: o puro nada não produz um ser real. Então, se o conhecimento vem da realidade, da observação concreta, do real, das sensações, o nada não tem como produzir um ser real. Então, logo, tem que existir um ser eterno, que sempre existiu, necessário. Porque nada vem do nada, vem de alguma coisa. E esse alguma coisa é um ser eterno, que ele chama de Deus. Então ele recorre a um argumento metafísico, um empirista, John Locke, recorre a um argumento metafísico, racionalista, para justificar a existência de Deus. Porque ele não tem outra forma, não tem... Tudo vem da experiência. Sim, mas tem que ter um primeiro ser que produziu essa experiência. E esse primeiro ser, ele é eterno. Então ele precisa sempre existir. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Esse ser ele denomina Deus. Ele não é nada, ele existe. Porque se ele fosse nada, não poderia existir um ser real. Não poderia existir a matéria, a realidade, a sensação construída de uma ideia, porque não existe. A ideia vem da sensação. Então Deus é material. Nessa concepção empirista, Deus é material. Deus é um ser mesmo, material. E ele é o que criou tudo. Ele é eterno e criou tudo. Ele recorre a um argumento metafísico. Então John Locke aí, embora empirista, recorre a um argumento metafísico para justificar a existência de Deus. David Hume, sua principal obra, tratando do tema do empirismo, é o Tratado da Natureza Humana. Segundo Hume, o conhecimento inicia-se pelas percepções individuais, que podem ser impressões ou ideias. Então, duas categorias aí, impressões ou ideias. Primeiro, tudo vem da experiência, ele é um empirista. Então, tudo vem da experiência. Então, começa por aí, é o princípio de John Locke, tudo vem de fora, vem da experiência. O que diferencia as impressões, tudo é percepção, tá? Percepções. É uma outra palavra para a sensação do Locke, entendeu? As percepções, aquilo que eu percebo pelos órgãos do sentido. As percepções, são percepções individuais, o conhecimento se dá pela essa percepção. Elas podem ser por impressões ou por ideias. O que diferencia impressões de ideias depende da força e da vivacidade pelas quais as percepções atingem a mente. Então, quando ela atinge com muita força, é uma impressão. Quando ela atinge com pouca força, é uma ideia. Então, se dá pela intensidade que atinge a mente. O que o estímulo externo atinge a mente. Então, com muita força, impressão. Pouca força, ideia.
Impressões, percepções originárias que se apresentam à consciência com maior vivacidade, maior força, como as sensações. Ó, deu o exemplo das sensações. Ouvir, ver, sentir dor, prazer. Então são estímulos diretos. Então são impressões, eles marcam a mente humana, a consciência humana. As ideias são cópias pálidas das impressões, logo são mais fracas. São palavras diferentes para uma compreensão muito semelhante do princípio do John Locke. Não é a mesma coisa, né? Ele está falando de impressões e ideias, né? Para John Locke existe diferença entre sensação, estímulo externo, e reflexão, um processo totalmente interno. Para David Hume já não é bem assim. Os dois podem ter o estímulo externo, mas depende do grau de intensidade que ele atinge a consciência humana. Então, as impressões, primeiramente vem as impressões. Primeira impressão, as sensações, ouvir, sentir dor, prazer, ver, então as impressões marcam. E aí, dessas impressões, elas são copiadas dentro da mente humana que se tornam ideias. São mais fracas. Então, uma coisa, dá um exemplo mais prático. Uma coisa é você martelar o dedo e sentir a dor. Outra coisa é você lembrar da dor que você sentiu. Você até lembra da sensação, da memória de como é sentir dor, mas você não é a mesma coisa que sentir a dor. É diferente, não é? Percebam isso. Então, olha a diferença da impressão e da ideia. Você sofreu muito lá, aconteceu um fato na sua vida, você sentiu aquilo diretamente, o sofrimento lá, o boy ou a mina lá te traiu, ficou triste, entendeu? Ali, barbaridade, entendeu? Aquela ali foi a sensação, e depois de um tempo você lembra daquilo, mas aí é uma ideia. Viu como é mais fraca? A ideia é mais fraca do que a impressão. A impressão é direta, a ideia não, é uma cópia pálida da impressão. Sentir é impressão, é diferente do pensar, que é ideia. Pela intensidade, se dá um grau de intensidade, aí sentir é mais intenso, pensar é menos intenso. A impressão é sempre anterior, lógico, primeiro a impressão, depois a ideia. Logo, não há ideias inatas, tudo vem das impressões, tudo. Ideias podem ser complexas também, como o próprio Locke afirmava. Se a gente combinar as ideias entre si, ideias simples, mas ideias simples, se tornam ideias complexas. Exemplo, a montanha de ouro. Eu peguei a montanha, a ideia que veio de uma impressão, que eu vi a montanha, isso é uma ideia de montanha, e pegou o ouro, e aí eu peguei e combinei as duas. Eu fico imaginando, né, uma montanha cheia de ouro. Um centauro, eu pego lá o cavalo, sei lá, cavalo, bota o corpo do homem, né, então é um exemplo do centauro, ou de qualquer outra coisa. Então é o exemplo de quando ideias complexas. Você pega as outras ideias de experiências, de impressões e transforma em ideias complexas. Essa é a visão do David Hume. Relações de causalidade. Aqui já começa a dar... Já estava muito difícil, agora que ferrou mesmo. Como se dão as relações de causalidade? Então, a imaginação humana é um feixe de percepções baseadas na semelhança, na proximidade ou contiguidade, no espaço e no tempo, e na relação de causa e efeito. Não é isso? A gente imagina baseado nessa forma, né? As coisas a gente vai conectando por semelhança ou separando por diferença, né? Por proximidade, espaço e tempo, quando e onde, né? Local e quando. E na relação causa e efeito. Joguei a pedra para cima, logo ela cai. Eu chutei a bola, logo ela vai para frente, sei lá. Então freiei logo. Então, causa e efeito, essas noções de causa e efeito que vão baseadas nas leis da natureza, né? Então, esse princípio de causa e efeito, que não está na sua lei da natureza, mas no próprio pensamento também. As relações, essas relações que a gente acredita, né, de causa e efeito, que a gente tem como imaginação, elas não podem ser observadas. Porque elas não pertencem aos objetos. A relação de causa e efeito, ela não pode ser observada. Eu posso até dar exemplos dela, mas a relação em si, é a mente, é o ser humano que faz as relações. O ser humano que faz as relações, não é
Não é o objeto em si, ela não pertence ao objeto. Eu comparar uma velocidade de um objeto com a velocidade de outro objeto, essa relação é eu que estou fazendo. Os objetos não fazem isso por si mesmos. Não é natural deles fazer isso. Eu que estou comparando os objetos e fazendo essas relações. São somente modos pelos quais passamos de um objeto para o outro, usando o princípio de causalidade, semelhança, contiguidade. Então a gente pega lá a velocidade de um coelho, a velocidade de um rato, a velocidade de um cachorro. Ó, essa comparação, essa relação que eu estabeleci entre a velocidade dos três animais não está no objeto. É uma relação de observação, de causalidade, de semelhança, de contiguidade que está na imaginação humana. É uma percepção humana. Está na percepção humana. Ó. É um feixe de percepções. Tá é tudo uma questão de percepção humana e não no objeto em si. Por exemplo, fica mais legal com o exemplo. Bola de bilhar. Ou vamos pegar aí mais um outro exemplo. Bola de gude. Ou sei lá, qualquer outro jogo que você quiser. Ou aquele de... esqueci o nome agora. Boliche. Vamos pegar o boliche aqui, mais um exemplo melhor. Você joga a primeira bola do boliche. Aí tá lá os bagulhinhos lá pra derrubar, né? Aí você joga a bola de boliche. Que certeza que você tem, que garantia que você tem na experiência, baseado na experiência, que a causa que derrubou os coisinhos lá do boliche, lá que eu não sei o nome, os taquinhos lá, que o primeiro foi o que causou a derrubada do segundo. O que a bola foi a causa da derrubada das pecinhas do boliche. Que garantia que tenho eu? O que a experiência me prova disso? Então pegar um joguinho de bola de bilhar lá, joguei uma bola bate na outra, bate na outra, bate na outra. Que certeza que eu tenho com base na experiência sensível de que a causa do movimento da segunda bola foi a primeira e a causa do movimento da terceira foi a segunda? Nenhuma. Eu não tenho como associar. Com base na experiência sensível, não. Não tem como ter essa certeza. Certeza indubitável, absoluta, não. É que nem o sol. Como é que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Que garantia na experiência sensível que eu tenho que o sol vai nascer amanhã? No leste e se pôr no oeste. Que garantia que eu tenho? Nenhuma. Amanhã não tem nenhuma. Eu só sei que ele vai... Eu acredito que ele vai nascer amanhã porque ao longo de milhares ou milhões de anos ele nasce no leste e se põe no oeste. E isso aconteceu antes. Ontem isso aconteceu. Hoje ele já nasceu. Não se pôs ainda. Né? A hora que estou gravando não se pôs ainda. Então, ou seja, ele nasceu e se põe. Então, como aconteceu ontem, devido a essa semelhança, essa associação, eu acredito que ele vai nascer amanhã também. Mas não tem nenhuma garantia na experiência sensível, empírica, que me prove isso. Me prove que isso vai acontecer. Não tem nenhuma certeza. Como é que eu freio o carro e ele vai parar? Porque sempre que eu freiei, passado, ele parou. Aí eu acredito que o fenômeno vai se repetir amanhã. Mas não há nenhuma prova, uma garantia na experiência que isso vai acontecer. Vai que né? Tem a possibilidade, não tem? E agora? Como conhecer o mundo se nada é certo que será assim? Se nada é certeza de futuro. E agora? Vamos tratar a verdade como emuná, como confiança? É isso que está propondo? Não, não é isso. Vamos chegar lá. Então não há como efetuarmos uma associação necessária. Não dá para ter associação necessária com base na experiência de algo que não aconteceu ainda. Então não dá, não tem como. Não há validade universal do princípio da causalidade. Mas pelo hábito, repetição, hábito, supomos que o fenômeno irá se repetir como antes. Então supomos que se eu frear vai parar. Supomos, né, que o sol vai nascer. Supomos que eu jogar o lápis para cima, ele vai cair. Então, esse lápis vai cair? Como é que eu vou saber? Só vou saber se eu jogar primeiro. Eu não tenho como ter certeza na experiência se ele vai cair. Eu só vou saber, eu suponho que ele vai cair, baseado no hábito, porque os objetos que jogados para cima, devido à força da gravidade, caem. Porque isso aconteceu ontem.
Quando eu joguei, ele caiu, mas agora, depois eu não sei. Ó, caiu, ó. Caiu, aconteceu. Agora eu comprovei que caiu. Eu tive a experiência sensível. Depois, antes não dá. Então se dá, o princípio da causalidade se dá, na verdade, na visão de Hume, por uma crença, por um hábito e baseado na semelhança, e um fenômeno que vai se repetir. Então, olha que genial a forma que Hume observa a verdade do mundo. Então não tem verdade absoluta nenhuma. Nenhuma verdade absoluta. Então, o ceticismo de David Hume. Embora um empirista, vem das impressões, vem das percepções, e depois viram cópias pálidas que viram as ideias, né? Como ele assim chama. O David Hume adota uma postura cética, levando as nossas certezas a simples probabilidades. Então não existe certeza absoluta, existe probabilidade. Existem grandes possibilidades. Quanto mais o fenômeno se repetiu ontem, antes, mais chance tem de se repetir amanhã. Mas não tem nenhuma certeza na experiência para isso. Existe probabilidade. Olha o que o David Hume vai inserir na ideia do pensamento filosófico, epistemológico e científico. É genial a ideia do cara. Ele rejeita os princípios a priori, ou seja, inato, antes da experiência, que muitos autores defendiam. Logo, ele rejeita a metafísica. Não tem causalidade, identidade, substância como ideias universais. Não. Para ele não tem. Tudo vem da experiência e não tem nenhuma garantia que vai acontecer amanhã. E sim por causa da semelhança. Aconteceu ontem e várias vezes, ao longo de milhares de anos, de um bom tempo, vai se repetir amanhã. Mas não há uma certeza disso. Só um hábito. Há um hábito que estamos habituados que isso aconteça. Ele adota uma postura cética, mas não, né, do modo extremado, como do Pirro, como do Gorgias, né? O Gorgias, o ser não existe, se existisse não podia ser pensado, se pensar não podia ser comunicado. Não, ou o Pirro, né? Não tem verdadeiro e falso, é tudo besteira. Então a postura do sábio é hipoquê, é suspensão do juízo, porque não dá para saber o que realmente é verdadeiro e falso. Eles são dois radicais do pensamento cético. Não, o Hume não é assim. Ele acredita que o conhecimento se dá pelas impressões, se existem as ideias, se tem ideias complexas, só porque não nada é 100% certo. Então ele é um empirista e cético. O empirismo não exclui o ceticismo. Pelo contrário, né? O Hume consegue conectar os dois muito bem. Então ele é cético por um ponto, mas é um ceticismo moderado, atenuado, entendeu? Regulado. Qual é o ceticismo? Probabilidade. É o princípio do David Hume. Então, a crença não é a crença religiosa, tá? O Hume não está falando de crença religiosa com suposições metafísicas ou transcendentais. Está falando da crença enquanto experiência. A crença é o que orienta o ser humano no seu cotidiano. Então, que garantia que eu tenho que eu vou para o trabalho amanhã? Né? Eu estou no online, porque eu vou trabalhar amanhã. Que garantia que eu tenho que eu vou estar vivo amanhã? Nenhuma. Existe uma possibilidade, uma probabilidade. Percebe? Aí quando fala da Covid lá, porque o fulano pegou e não aconteceu nada. Probabilidade. Porque a fulana tinha saúde, pegou e acabou indo para UTI. Probabilidade. Entendeu? Aí tá, ó, David Hume. Covid-19, pandemia, tem David Hume no meio, tem filosofia no meio. Entendeu? Probabilidade, chance, possibilidades. É isso. É isso que tem que entender. Porque um grupinho lá de 100 pessoas fizeram uma aglomeração e ninguém pegou Covid. Probabilidade. A chance era grande. Mas tinha a chance pequena de ninguém pegar, porque ninguém teria. E não pegaram. Mas tu vai arriscar? Tu vai arriscar na sorte, na probabilidade? Na contingência? Vai? Dá pra arriscar? Arriscar tua vida na mão do destino, na mão da possibilidade? E agora? Viu? Epistemologia também tem valor prático. E muito prático. Então o conhecimento que não se... É o conhecimento que não se pode comprovar racionalmente. Mas é aceito com base na probabilidade. Eu não tenho como comprovar racionalmente. Até porque não tenho como comprovar uma coisa que não aconteceu ainda. Mas eu consigo calcular a probabilidade disso. E o David Hume ele vai abrir um leque com seu pensamento epistemológico para a ciência
moderna contemporânea, porque está no século XVII, XVIII já, né? David Hume, pensamento do século XVIII. E ele vai abrir um leque para o pensamento, principalmente para as ciências humanas, que vão surgir no século XIX. Porque agora eu não preciso fazer uma ciência absoluta, como o Descartes propôs, uma matesis universalis, uma ciência universal. Não preciso. Eu posso fazer uma ciência que trabalha no campo da probabilidade. Então a ciência não precisa agora mais trabalhar no campo da certeza absoluta, e sim no campo da probabilidade. Vai abrir um leque, não que ele vai criar, mas ele vai abrir um leque, uma possibilidade de criação de ciências humanas. Porque as ciências humanas não trabalham com absoluto, trabalham com análises, né, probabilísticas da realidade social, da realidade da mente humana, psicologia, antropologia, sociologia e todas as diversas outras, geografia, todas as diversas ciências humanas e sociais vão surgir no século XIX e tem influência do David Hume, o princípio da probabilidade. Uma vacina, o método indutivo lá, a vacina. Que a vacina não funciona para todo mundo. Ela funciona para 98, 99% dos casos, 99,5%. Então tem um ou outro que não vai funcionar. Então só por isso, só porque não funciona para todo mundo, não é universal, então não dá para fazer a vacina? Dá, só porque ela não vai atingir todo mundo. Aquele medicamento, o medicamento ele foi eficiente em 85% dos casos de tratamento. Talvez nos outros 15% tem que usar um outro medicamento, porque aquele não funciona. Então o princípio da probabilidade, tá aí, ó. Então, viu? Eu acredito que com essa aula ficou um pouco mais claro, espero eu que tenha ficado um pouco mais claro, sobre a respeito do princípio da probabilidade de David Hume. Então ele leva tudo no campo da probabilidade. Olha que genial. Dá para fazer ciência agora. Dá para observar a realidade sem ter exatamente uma certeza absoluta. Mas tem alguma certeza. Só porque é probabilística e não absoluta. É no campo da probabilidade, da possibilidade. E isso vai abrir um leque para as ciências humanas no século XX. 19 no século XX, desculpe. A crise da metafísica, para encerrar essa parte do capítulo, né? Para depois a gente fazer a nossa avaliação de resultado aí, de aprendizagem durante o percurso. Percebe-se com os estudos empiristas, principalmente os empiristas, que a metafísica é rejeitada por muitos dos modernos. Então, após o pensamento cartesiano, os empiristas vão cair de pau na metafísica. Porque ela é só uma abstração que não tem comprovação empírica, prática, sensível. O confronto entre os racionalistas, que acreditavam que a razão era o principal no processo de conhecimento, e os empiristas, que acreditavam que a sensação é o principal, é a principal causa dessa crise da metafísica. Essa oposição entre eles, né? E depois os empiristas vão ganhar, vamos dizer que vão ganhar essa batalha parcialmente. Então a metafísica vai entrando em decadência cada vez mais. E o pensamento moderno ele começa a investigar os alcances e os limites do conhecimento humano, coisa que a metafísica não faz. A metafísica não questiona os limites do conhecimento humano. O pensamento moderno ele começa a investigar. E entre eles, claro que os outros já questionavam, né? O Bacon com os ídolos, que impede o conhecimento. O John Locke também já questionava um pouco. O David Hume vai questionar muito mais, né? Com a ideia de probabilidade. E outro autor que a gente vai ver futuramente, né, nas próximas semanas, é o pensamento de Immanuel Kant, que está na fotografia aqui. O Kant é um monstro do pensamento e ele vai colocar a razão num tribunal e vai julgar a razão humana. Então o Kant, em consequência disso, né, o Kant vai desenvolver a sua filosofia chamada de criticismo e, sobretudo, uma crítica metafísica. Porque ele vai colocar Até então se questionava muito os objetos, o que eu posso conhecer. Como que eu posso conhecer esse objeto? Aí o Kant vai dizer, não, eu posso conhecer o objeto. Coisa que os céticos já começaram a questionar na antiguidade, né? Mas eles afirmavam que não podiam, eles não questionavam como podia, né? Até que ponto eu podia. Eles falavam, não dá de conhecer, e pronto. E criavam seus argumentos. O Kant vai perguntar o seguinte, então, a razão é capaz de conhecer as coisas? Por que ela é capaz? Se a razão é capaz de conhecer o mundo, o que ela tem que possibilita a razão conhecer o mundo? Aí o Kant vai perceber que existem estruturas a priori que garantem essa possibilidade de conhecer o mundo, mas não na sua totalidade, porque os objetos não podem ser conhecidos na totalidade, só os fenômenos. A gente vai ver isso mais à frente, porque o Kant é complexo, tá? São autores complexos, se você entende um pouquinho de Kant no ensino médio, aquelas bugadas assim no seu cérebro, é uma evolução de compreensão de mundo totalmente diferente. Então, espero que essa aula tenha surtido efeito para vocês. Eu estou me aturado até aqui. Então, boas semanas e bons estudos.